Olá, irmãos. Aqui é o pastor Vitor Correia e eu estou gravando esse vídeo, que é ao vivo, sem edição, aqui no Facebook, tendo em vista considerar algumas coisas que o pastor Silas Malafaia tem falado ultimamente. Eu costumo brincar, mas na realidade isso não é brincadeira, não, parece que é sério mesmo, que a semelhança de Sansão, quando o Silas perdeu o bigode, ele perdeu muita coisa boa que ele teve no passado. O Silas Malafaia dos nossos dias não tem absolutamente nenhuma correlação com o apologeta que foi do passado, né? E agora tem empreendido tempo para atacar aí os movimentos reformados, os pregadores reformados, as doutrinas reformadas, e ele fez um vídeo, né, que ele inclusive faz um parênteses, né, falando que a igreja presbiteriana é uma igreja de Cristo, mas esses pseudo-reformadores, né, que não saíram das fraldas, etc, etc, não tem gabarito para refutar o Silas. E aí ele lança uma quantidade de inverdades, começando por dizer que esses pseudo-reformadores ou reformados não creem nos dons espirituais. Bom, é preciso pontuar que os dons espirituais que a Bíblia diz, eles têm a sua função e a sua área de atuação. Nós cremos em milagres, continuamos crendo de que Deus atua como sempre atuou dentro dos propósitos dele na aliança. Eu explico isso de uma forma muito clara e simples, pegando um outro paradigma para nós. Por exemplo, Deus no passado usou profetas para escrever a revelação e trazer para nós, né? Essas revelações compõem o corpo da Bíblia que todos nós cristãos temos em mãos hoje. Deus não usa mais desse expediente, tendo em vista de que a vontade revelada dele para o ser humano está completa, está finda, e por isso não faz nenhum tipo de sentido, né, ou até de necessidade, que haja a semelhança do passado, da antiga aliança principalmente, profetas que recebam uma revelação de Deus de forma sobrenatural, como existia daquela forma. Nós cremos em profecia, e profecia nada mais é no Novo Testamento do que a proclamação da verdade revelada de Deus, né? Como eu quase não saí das fraldas ainda, eu tenho um pouco de pudor aqui em falar com o pastor Silas Malafaia, mas eu não consigo me furtar de observar na apologia dele, de que ele cita, ele faz questão de frisar isso inúmeras vezes, mais de 60 textos que embasam a sua tese. Todos os textos que ele cita estão fora de contexto, né? Estão fora do sentido das perícopes que ele aborda, né? E como sempre, né, como todo bom arminiano, ele começa a fazer uma coxa de retalhos ali para tentar sustentar a sua defesa. Infelizmente, pastor Silas Malafaia, os mais de 60 textos que o senhor cita, você não cita mais de 60 não, cita uns 18, 20 ali, mas a expressão que o senhor usa é que, e tem muito mais, deve ter mesmo, dentro dessa hermenêutica que o senhor usa, o senhor vai usar inúmeros textos, né? E é muito interessante quando ele diz assim, a igreja é eleita, né? Os que não são da igreja são condenados. Até certo ponto é isso mesmo, tá certo. E aí, mas ele usa essa afirmativa para dizer que o estar ou não na igreja depende do crente, depende da pessoa, depende de eu escolher estar ali ou não. Eu posso te dizer por experiência própria, o pastor Silas Malafaia, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, eu jamais me uniria à igreja. Se Deus de forma sobrenatural não tivesse vindo sobre a minha vida um dia e tocado meu coração, eu jamais me uniria à igreja. Porque a igreja ia absolutamente contra tudo aquilo que eu acreditava, que eu valorizava, e por isso não haveria nenhum tipo de qualidade nessa igreja que eu, totalmente corrompido, totalmente entregue à minha condição natural de pecador, pudesse me fazer de lavra própria me juntar à igreja. Há um texto muito interessante do apóstolo Paulo, que está em Efésios capítulo 2, no versículo 1, que disse que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A palavra no original ali, necros, quer dizer em estado de inércia,
né, dentro da área física, é o estado de putrefação, de impossibilidade de alteração, de impossibilidade de mudança de quadro. Né? Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, segundo o apóstolo Paulo, a ideia é de que se não houvesse uma interferência externa sobre a nossa vida, nós jamais teríamos condições de sair de onde e da condição que nós estávamos. Por isso, pastor Silas Malafaia, gaste o seu tempo, né, com coisas úteis, né? Ao invés de ficar vendendo Bíblia de R$ 900, de Mauro Cerulo, né? E essa turminha que o senhor gosta de trazer para o Brasil aí, né? Esses fracassados norte-americanos aí, que o senhor gosta de trazer aqui, porque aqui é o refúgio do mundo. Tudo que não presta para fora vem para cá. Que o senhor se atenha a uma leitura mais acertada, a uma exegese mais ilibada da Escritura, porque a palavra de Deus não é brincadeira, não. O senhor está achando que o senhor está aí gritando aos quatro ventos há mais de 3 décadas na televisão, no rádio, na sua igreja, que o senhor vai ganhar as coisas no grito? As coisas não são assim, não. Entendeu? A Bíblia, a palavra de Deus, é coisa séria. É necessário um estudo sério, apartidário. Você não pode ter preferências para que você interprete. Muitas das coisas da palavra de Deus vão de encontro com aquilo que eu creio, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu acredito, mas como disse o nosso Senhor certa vez, convém que a sua vontade seja estabelecida e não a minha. Faça-se a sua vontade e não a minha. Essa é uma exegese correta, essa é uma hermenêutica saudável, essa é de fato uma igreja reformada. Pastor Silas, me perdoe, mas quando o senhor arregou, e a palavra é essa mesmo, de um debate no Vejam Só, com o pastor Marcos Granconato, pastor batista calvinista, o senhor deu a prova cabal de que na realidade o senhor vive de falácias, vive de um mundo da fantasia, que na realidade faz muito efeito aí no meio dos incautos a quem o senhor consegue alcançar. Mas a igreja de Cristo, ela não é só essa turminha de abestalhados que o senhor seduz, não, viu? Um grande abraço. Se o senhor quiser me chamar para um debate, a gente faz um hangout, faz qualquer coisa, ao vivo, sem edição, na hora que o senhor quiser, é só chamar. Um abraço.